somente aqueles que se esforçam por Ele. Dá uma colocadinha no teu irmão e fala assim: não é moleza não. Só que o grande problema nosso é que a gente espiritualiza, a gente é tão espiritual, é uma beleza. A gente espiritualiza, a gente diz assim: oh, Deus vai me dar. Só que a gente acha que não precisa de esforço para aquilo acontecer. O presbítero Antônio falou um pouco disso hoje de manhã aqui. O cara ganha um filho, o cara não, é a mãe, né? O cara é o pai. A gente tem um filho no braço de: Senhor, eu me entrego nas tuas mãos. E a Bíblia diz assim: os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Na mão de quem? Do guerreiro. Aí flecha para acertar um alvo, tem um propósito, e esse alvo vai ser acertado dependendo para onde o guerreiro irá. Assim é uma metáfora que Deus fala dos filhos. Mas por que a gente às vezes em quando resolve deixar a responsabilidade, né? Meus filhos estão nas mãos do Senhor, e Deus diz assim: eu coloquei na sua mão, filho, assuma a sua responsabilidade. Quantas vezes nós não vencemos profissionalmente e nós ainda culpamos Deus, falamos assim: é porque Deus não está abrindo porta. Mas é aquele momento que o seu patrão pediu: rapaz, eu preciso de ser mais meia hora aqui, e você disse: não, meu horário é até 5. Talvez aquela meia hora era uma forminha lá do patrão te dar uma medida na temperatura e te trazer uma promoção, te dar o melhor, mas você foi mediano. Você é do tipo assim: não, vou fazer só o que me manda. Para nós vencermos, para nós atingirmos os propósitos de Deus, eu e você precisamos ser acima da média. Ninguém aproveita, ninguém usufrui do melhor de Deus sendo mediano, sendo mais ou menos. Ninguém. Profissionalmente, na família, irmãos, por muitas vezes eu orei com os meus filhos antes de dormir. Sabe, no limite. Até porque agora também não tem jeito mais, porque eles ficam batendo na porta do quarto: pai, você não orou comigo, pai? Aí: tá bom, filho, estou indo lá. Me dê meu grog, tá bom, eu vou orar com você. Agora tá bom. E se a oração for pequena: pai, você está com preguiça de orar, esse Jesus não desdobrou assim comigo. Tá bom, aí a gente dá uma chacoalhada: tá bom, vamos orar de verdade. Para conduzir a nossa família no melhor de Deus, precisa de esforço. Precisa. Ô irmãos, todos nós, eu tenho certeza que muitas vezes a gente gostaria de ligar a televisão e falar assim: fica lá, tira a televisão à vontade, para não dar sossego. Só que nós não podemos fazer isso, porque se eu deixar os meus filhos assim à vontade na TV, eles vão virar uns monstrinhos. Então tudo exige esforço, tudo. Eu não sei se você já percebeu, meu amado, mas se você analisar até a natureza, a cadeia alimentar, todo mundo, desde o inseto até o leão, todo mundo é lutando a vida inteira para sobreviver. Repara isso. E por que eu e você, feitos à imagem e semelhança de Deus, achamos que é só cruzar os braços e esperar as coisas acontecer? Onde é que está a sua esperança? Como está sendo a sua visão? Amém? Eu acredito que na caminhada da nossa vida, diante das circunstâncias, dos desafios que nós temos, eu acredito que Deus sempre prepara alguma coisa para gerar esperança no nosso coração. Sempre Deus prepara alguma coisa, talvez uma palavra profética. Se Deus liberou uma palavra profética para você, meu irmão, então entenda como algo que Deus colocou no seu coração e que isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que Ele não é Deus, Ele não é homem para que minta, Ele é fiel. E a Bíblia diz que José pediu uma coisa: não me enterre aqui. E a Bíblia diz então que pegaram os ossos de José, colocaram em um caixote. Irmãos, eu acredito que todas as vezes que as coisas apertavam lá, porque a Bíblia diz que um tempo depois mudou o faraó, veio um outro faraó, e esse então começou ali a assolar o povo de Israel. E eu penso que quando as coisas começaram a ficar ali apertadas,
E todas as vezes que aquele povo via aqueles ossos, via aquele caixão de José, eles se lembravam do que José tinha falado: certamente o Senhor vai nos visitar. E eu creio que aquilo dava ânimo para eles. Ânimo, dava vigor. Eu e a Cleide somos casados há 20 anos e nós passamos 13 anos sem ter filhos. E desde o segundo ano de casamento nós queríamos ter um filho. E desde o segundo ano Deus nos prometeu: eu vou dar um filho para vocês, e vai ser no meu tempo, no tempo meu. Deus falou assim para nós. E nesse espaço então de 11 anos que foi essa espera após essa palavra, Deus repetiu essa palavra, fez nos relembrar disso por mais 2 vezes, usando homens de Deus, profetas. Só que ao longo desses 11 anos, por muitas vezes a gente dizia: Deus, queremos tanto ver um menino correndo por aqui, queremos tanto ver um menino bonito assim, igual Asaf, igual André. Sonhávamos isso. E todas as vezes que a gente pensava isso, nós nos lembrávamos do que Deus tinha nos prometido. Todas as vezes que uma vez nós pensamos até em adotar um filho. Foi um tempo lá de crise, minha esposa teve uma gravidez psicológica e tal, e nós vamos adotar um. E aí, um dia tivemos uma experiência com Deus, e Deus me fez ver a história de Abraão e a besteira que Abraão tinha feito em pegar um atalho, e que até hoje dá problema no mundo inteiro, até hoje, né? Aquilo que me fez despertar, e Deus me fez lembrar: eu te fiz uma promessa, espera, relaxa, espera. A espera no Senhor, ela gera em nós, ou precisa gerar em nós, vigor para continuar. Amém? Certamente o Senhor vai nos visitar. Eles se lembravam disso. E eu penso que aquele caixão com os ossos de José os levava a ter esperança. Levavam eles a ter esperança, dizendo: ainda faremos o enterro dele. Ele disse que ele seria enterrado na terra que o Senhor prometeu. E aquele povo sofrendo ali, sendo subjugado ali, eles diziam: nós ainda vamos fazer o enterro dele, ele não vai ser aqui. Irmão, eu tenho certeza que há alguma coisa, que há alguma profecia, ou talvez até uma casa, um símbolo, sei lá. Deus já tem feito você, colocado na sua vida para você se lembrar que Ele tem uma promessa para cumprir ainda na sua vida. Talvez quando você escuta alguma coisa, talvez quando você vê alguma coisa, você diz: isso faz parte de uma promessa que Deus me fez. Nós precisamos compreender isso. E é interessante que o dia em que o povo viu o cumprimento parcial da promessa, também viram nos ombros de Moisés os ossos de José. Vamos comigo em Êxodo 13, 19, olha o que o texto diz. 13, 19 de Êxodo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois haviam este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Eu imagino a alegria daquele povo vendo o cumprimento parcial dessa palavra que José tinha dito. Moisés com os ossos nas costas andando. Moisés era o líder. Eu imagino Moisés então andando na frente com os ossos de José, e ele falando: rapaz, o homem disse, olha lá a promessa se cumprindo. Porque a Bíblia diz que o povo saiu do Egito e Moisés levou nos ombros os ossos. Onde está a sua esperança? Onde tem estado a sua esperança? Se Deus tem prometido algo para você, se Deus falou com você, se Deus falou com você como igreja, que Ele
Tem uma coisa, isso aqui foi só parcial, porque aproximadamente 40 anos depois, vamos comigo em Josué, lá no livro de Josué, no capítulo 24, verso 32. Aproximadamente 40 anos depois, viram o cumprimento integral dessa promessa, já na terra que Deus tinha prometido para eles. E olha o que diz o verso 24, no capítulo 24, no verso 32: os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que veio a ser a herança dos filhos de José. Amados, esse Siquém aqui futuramente foi Jerusalém. Amém? Jerusalém. Eles viram essa promessa nesse dia. Eles viram essa palavra profética. Eles viram com os próprios olhos, então, os ossos de José sendo enterrados na terra que o Senhor havia prometido para eles há muitos anos atrás. Onde José, antes de morrer, disse: certamente o Senhor vai nos visitar. E meu amado, nós precisamos compreender algo também, um pontozinho aqui, um detalhezinho nisso tudo. Há muitas promessas que Deus faz que podem demorar, mas Ele vai cumprir. De uma coisa eu tenho certeza: eu sou fruto de promessas que Deus fez, talvez para a geração anterior. Talvez, há poucos dias atrás nós estávamos numa vigília, não foi numa reunião de líderes na igreja, e nós para que tivemos um momento assim de celebração, em celebrar o que está acontecendo na igreja, as conquistas, o crescimento, e eu me lembro que eu disse algo assim para os irmãos: não podemos esquecer de algo. Tudo que está acontecendo, ou a maioria do que está acontecendo, são frutos de oração de pessoas que talvez até morreram. Pessoas que talvez até morreram, que passaram por aqui, ou de pessoas que passaram por aqui, que agora estão velhinhos, mas que oraram aqui dizendo: Senhor, visita esse lugar. Nós precisamos compreender, e isso quer dizer, nós não podemos ter uma visão imediatista. Nós precisamos entender que Deus vai agindo, Deus vai fazendo da maneira dele, mas eu e você, nessa caminhada, nessa empreitada, nessa geração no qual Ele nos colocou, nós não podemos desistir, nós não podemos administrar mal. Afinal, o Senhor tem colocado talentos na nossa mão, e a minha expectativa, e eu quero crer que a sua seja também, que um dia o Senhor nos chame e diga: venha, servo bom e fiel, você não enterrou o talento que eu te dei. Venha, entra no descanso do teu Senhor. Aleluia. Onde está a sua esperança? Onde tem estado? Sua expectativa tem estado no quê? Se a sua esperança estiver nas delícias do Egito, você vai estar vivendo uma vida bitolada ao imediato, à alface, a alguma coisa perecível, passageira. Você já percebeu que a alface é um trem tão frágil, que não tem nem como plantar para vender na outra cidade? Você pode ver, é difícil ver gente transportando na estrada, carrinho transportando alface. Não dá. E no lugar que não produz alface, a maioria das pessoas ali não come alface, porque ele é frágil demais. Colheu, tem que ser consumido no mesmo dia. Nós estávamos lá em São Paulo, Brivença, não ter fé, meio do Amazonas, e eu vi uma comida lá assim meia seca. Eu pensei: vou precisar de
muito líquido para conseguir comer. Aí eu pensei em comer uma alface, vi o pastor Marcos comendo uma alface assim em pé. Falei, onde é que você arrumou isso aí? Fui lá na feira comprar. Aí eu fui lá na feira. Eles plantam uma alface lá e a alface está muito ruim. É uns pezinhos desse tamanhozinho assim, mirrado. Aí eu fui pagar 5 o pé de alface. Só que eu fiquei com vergonha de puxar o dinheiro de volta. Aí comprei do mesmo jeito, né? De tão frágil que é o negócio. Se nós tivermos uma visão meio que pensando nas delícias que o mundo oferece, que o momento oferece, que a tecnologia oferece, que a terra oferece, que o Egito tem. Egito é um tipo de mundo na Bíblia. Faraó é um tipo de diabo. Se nós ficarmos com essa mentalidade, nós vamos ficar numa visão imediatista, perecível, algo que não dura nada. Não deixe nada passageiro roubar a alegria e a satisfação das coisas eternas da sua vida, meu amado. Não permita isso acontecer. Não permita que o status de neto de Faraó lhe arranque a salvação. Não permita, não permita. Jesus quer ser a nossa esperança. A Bíblia diz assim que Jesus é a esperança da glória. Olhai para Ele. Olhai para Ele. A esperança da glória. É nele que precisa estar a nossa esperança. Somente o Senhor pode lhe trazer o que você espera. Nada neste mundo trará realização ao seu coração, a não ser a glória do Senhor na sua vida. Entenda isso. Além do Senhor ter planejado uma vida para nós onde ela venha valer a pena, ainda há um plano de eternidade, de salvação para nós. Ainda há isso, um plano de eternidade. É preciso considerar que o diabo também tem um plano para a sua vida, sabia? Você tem que considerar isso, né? Deus tem um plano para mim. Amém, glória a Deus. Mas você precisa estar atento, que o diabo também tem um plano para destruir você. Você tem que estar atento. Cuidado. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra principados, dominadores do mal. Às vezes o diabo planeja algo e a gente cai igual um patinho. Talvez por causa de uma visão imediata, em não vermos um todo, uma ação de Deus num todo. Mas vamos pensar em não desperdiçar o plano que Deus preparou para nós. Jeremias 29:11 diz que são planos de paz e não de mal, para nos dar como nós desejamos. Na Nova Versão Internacional, na NVI diz assim: eu tenho planos de fazê-los prosperar, lhe dar um futuro e esperança. Esse é o plano, esse é o projeto que o Senhor tem para nós. Irmãos, e se nós analisarmos bem, nós vamos perceber que Deus, em nenhum momento, Ele tem um plano aqui, agora, para nós. Mesmo que Ele exige que nós venhamos tomar decisões aqui e agora, mas o plano dele para nós é sempre numa visão eterna. Você quer ver uma prova? Aquele momento onde a Bíblia fala que havia uma multidão dentro de uma casa e Jesus estava ali, e 4 homens trouxeram então um paralítico, e não conseguiram entrar, fizeram um buraco no telhado e desceram aquele homem. E Jesus estava ali ministrando, e a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles no plural, vendo a fé daqueles 4 homens, disse: seus pecados estão perdoados. Aqui numa projeção de salvação, de vida eterna, ser salvo. E eu entendo, eu vejo na Bíblia dessa forma. Jesus começou pregando, continuou pregando, continuou ministrando. Aí começou a haver um murmúrio naquele lugar. O pessoal falou: mas quem é esse cara aí que acha que perdoa pecado? É só Deus que pode perdoar pecado. E é nesse ponto aqui que eu acredito, então, ou interpreto, que Jesus continuou pregando. Aí a Bíblia diz que Jesus então dá uma pausa e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, levanta e anda. Eu acredito que se aqueles homens não tivessem murmurado ali ou reclamado e recebido aquilo que
ali na maca do mesmo jeito, mas salvo. O principal propósito de Deus na minha vida e na sua é nos salvar, é salvar a alma do homem. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. O principal propósito de Deus, o maior milagre que existe, é eu e você sermos salvos. Salvos. Ou seja, há um plano de eternidade onde Deus planejou para a nossa vida. José é um homem cheio de fé e esperança. Em carne ele não viu o cumprimento da retirada do povo do Egito. Ele não viu, mas o coração dele estava no que Deus tinha prometido. Ele não viu. Mas eu acredito, irmãos. Leia um texto comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus 27. Vamos lá. Mateus 27, verso 50. Diz assim o texto: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Irmãos, eu acredito que José não viu o povo do Egito sair, o povo de Israel sair do Egito, mas creu em uma promessa e disse: certamente o Senhor vai nos visitar, por isso não me enterrem aqui, me enterrem na cidade ou na terra prometida. E a Bíblia diz que dia que Jesus morreu, que entregou o seu Espírito, o véu se rasgou de cima para baixo, sepulcros foram abertos, muitos mortos ressuscitaram, entraram na cidade, apareceram para muitos, e lá estava José. Estou aqui de novo! A Bíblia está dizendo isso, amados. É assim com aqueles que têm uma visão do Senhor. Mesmo que ele morra, ele vai ver as promessas do Senhor sendo realizadas. Porque Jesus nos prometeu: ainda que morra, aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, fica de pé, meu amado. Neste plano de eternidade, você tem convicção para onde vão te levar? Neste plano de eternidade, ou de onde está a sua esperança, você tem convicção para onde é que vão colocar você? Como está a sua expectativa? Nós não podemos deixar de experimentar a bênção dessa esperança. E só Jesus pode proporcionar para nós, porque Ele é a esperança da glória. Só Jesus. Feche os seus olhos, meu amado. Feche os seus olhos. A Bíblia diz assim que José, antes de morrer, olha o detalhe, antes de morrer, ele disse: não me enterrem aqui, certamente o Senhor vai nos visitar. É antes de morrer que eu e você temos que tornar a vida uma vida que faça tudo ser colorido e que venha valer a pena. É antes de morrer que nós precisamos decidir. Meu amado, eu queria que você pensasse nisso comigo. Você só tem uma vida. Você
é uma mensagem do inferno, é uma conversa do diabo para enganar muitas pessoas e muitas pessoas acharem que não precisam se decidir enquanto está vivo. Meus amados, o Senhor, ao morrer na cruz, eu tenho certeza que Ele olhava para o alto e dizia, ou pensava, vai valer a pena. Eu creio que quando Jesus ressuscitou e 50 dias depois Ele subiu, quando Ele chegou lá com o Pai, Ele disse, Pai, vai valer a pena. Eles vão crer. Porque Jesus não queria ir para aquela cruz. A Bíblia diz que Ele orou 3 vezes, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim esse negócio. Jesus, como homem, não queria ir para aquela cruz. Mas a Bíblia diz em Filipenses que por morte de obediência, por obediência que Ele foi para a cruz. Morte de cruz, por obediência. E nessa obediência, Ele recebeu o nome então que está acima de todo nome, autoridade sobre os céus e a terra, autoridade de rasgar o véu do templo de cima para baixo, dizendo, Pai, está livre agora, está livre, está livre, agora eles podem ir, eles têm acesso direto, agora não dependem mais do sacerdote, porque agora cada um deles, crendo em mim, Pai, agora eles têm um sacerdócio real, agora eles são nação santa, propriedade exclusiva. Não deixe para depois. Sua alma precisa descansar na certeza da salvação. José, antes de morrer, ele disse, ele preparou o caminho, ele disse, olha, vocês não me querem aqui não, porque certamente o Senhor vai nos visitar, e é o seguinte, aqui não, no Egito não, no mundo não. Assim, com seus olhos fechados, o pessoal vai ministrar uma canção. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar um pouquinho mais ainda ao seu coração, porque talvez há algumas áreas da sua vida que precisam ser decididas hoje, antes de morrer, como fez José. Antes de morrer. projeto de Deus para você é do melhor.
essa é uma noite onde eu creio que é possível você fazer uma escolha em caminhar, em viver neste melhor. Eu queria fazer aqui 2 convites. O primeiro deles é um convite a pessoas que estão aqui nesta noite e que não têm certeza da salvação. Talvez até é crente, mas não tem certeza da salvação. Quando fala da morte, treme. Quando fala de volta de Jesus, treme do mesmo jeito. O Senhor quer gerar fé na sua vida, na sua alma. Talvez você nunca fez uma aliança com Jesus, e essa é uma noite onde você tem a oportunidade de tomar uma decisão para poder dizer o tempo todo: certamente, certamente o Senhor vai me visitar. Eu quero convidar pessoas que querem fazer essa decisão a vir aqui à frente. Eu queria que você ficasse na total liberdade, sem constrangimento. Ninguém aqui vai constranger você. Eu quero apenas abrir o espaço, meu filho. Apenas orar por você. Eu quero aqui ajudar você a poder dizer depois: certamente o Senhor vai me visitar. Certamente. Sem demora, querido. Sem demora. Eu sei que Deus falou com alguns aqui. Eu sei. Aleluia. Isso é tão bom que não há por que ficar insistindo. Algo que traz vida e altera toda a nossa vida, inclusive na eternidade. Uma convicção do Senhor de que Ele tem algo especial para nós. O segundo convite é para algumas pessoas que, mesmo vivendo para o Senhor, pararam de sonhar. Há alguma área da sua vida que você não consegue mais ter esperança que aquilo pode mudar. Talvez até uma enfermidade, talvez um casamento, talvez o seu ministério, talvez uma promessa que o Senhor fez para você e que no seu coração está demorando demais. Vem aqui à frente, vem. No nome de Jesus. Há algo sobrenatural de Deus para acontecer no seu coração, na sua alma.